Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. O Senhor me deu uma direção para essa noite, que está lá no livro de Lucas, capítulo 18. Aleluia. Vai escrever no Deus. É tão maravilhoso quando o Senhor nos dá a direção, né? Porque quando Ele nos dá a direção, é o que as pessoas precisam que estão na igreja, né? Eu não gosto quando o Senhor não me dá a direção, porque eu não quero fazer nada na obra do Senhor de mim mesmo. Eu quero sempre ser guiada e iluminada pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim, ó, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. A viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Os irmãos podem se assentar. Eu acredito que a direção sobre oração é o que mais é pregado, né? Eu acredito que de toda a Bíblia, a direção na oração é o que mais é pregado. Porque o Senhor, Ele quer que nós oramos. Ele tanto quer que aqui Ele estava incentivando, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre. E sabe que eu observo muito, a gente é só não ter uma vigilância, a gente se apega às coisas desse mundo, dessa terra. Não é o pecado. A gente dá mais valor à vida cotidiana, o que tem para fazer, que é a oração. Muitas vezes a pessoa levanta de madrugada para ir trabalhar e tem que levantar com sono, cansado. Muitas vezes levanta cedo para ir no postinho, para ir no médico, mas a pessoa, ela não engravida nela que ela poderia fazer isso para a oração. As pessoas cristãs, as que mais oram, são as pessoas mais avivadas espiritualmente, mais alimentadas espiritualmente, mais fortalecida espiritualmente para passar qualquer vento. Porque a pessoa que ora, ela está alicerçada em Jesus. E quando nós estamos alicerçados em Jesus, nós temos prazer de orar. Eu já disse isso e eu volto a dizer. Não é só o trabalho que nos afasta da intimidade com Deus. A família nos afasta da intimidade com Deus. É só estar envolvido muito com a família,
às vezes dentro de casa. Envolve com uma coisa, envolve com uma outra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir lá, tem que comprar, e precisa comprar. E se envolve e a hora passa. A hora passa. A pessoa não tem mais tempo naquele dia, naquela noite para orar ao Senhor. E Jesus, ele estava falando para os discípulos que eles nunca deviam desanimar de orar. Porque quanto menos você ora, mais desanimado você fica para orar. Quanto mais você ora, mais fala com Deus, mais tem intimidade com Deus. É a mesma coisa que botar lenha numa fogueira, lenha numa churrasqueira ou carvão ou no fogão a lenha. Quanto mais você bota lenha, mais o fogo esquenta aquela chapa, cozinha aquela comida e todo o ambiente ele é aquecido. A oração não muda, ela é igualzinho. Quanto mais pessoas para orar, mais o fogo do Espírito Santo desce sobre aquele lugar, mais aquecido da presença de Deus nós ficamos. E aí a doença, e aí a opressão, e aí aquilo que está acontecendo lá em secreto que o Espírito Santo sabe, Deus começa a agir. É na oração que Deus age. Deus não age sem oração. Tudo começa pela oração. E cada pessoa, ela precisa ter a sua vida de oração. No particular e na igreja onde Deus colocou. Precisa. A oração não é eu vou orar quando eu quero, quando eu tenho vontade. A oração tem que fazer parte todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a vida para Ele, a nossa vida muda. Nós temos que organizar a nossa vida. Nós temos que organizar a nossa vida. Porque nos caminhos do Senhor, não basta apenas aprender. A vitória, a diferença, a realização, ela vem no fazer. Fazer aquilo que nos ensinaram, ou que nos ensina. E o Senhor, Ele acompanha a minha vida e a tua. E Satanás também. Satanás, ele sabe se nós oramos ou não oramos. Satanás, ele se afasta da pessoa que ora. Da pessoa que busca o Senhor. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, a presença do Senhor se aproxima. E ela se aproxima de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, que ela invade nosso ser. Eu posso pensar o dia inteiro no Senhor, e até a noite, mas não basta pensar. Precisa orar. Eu posso ouvir hino o dia inteiro e até a noite, mas não basta ouvir hino. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que falar com Deus. Eu posso ouvir mensagem da palavra do Senhor dia e noite. Mas eu preciso orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Tirar aquele tempo para buscar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Jesus foi um exemplo de oração. E Jesus foi um exemplo de ser um profeta muito usado nas mãos de Deus. Ninguém vai ser um vaso usado nas mãos de Deus se não tiver intimidade com o Senhor. Porque é o Senhor que dá para o profeta
entregar para o povo. É o Senhor que dá para a gente, dá para as pessoas. Como é que nós vamos dar para as pessoas se nós não oramos? Porque a Bíblia não nos ensina que nós devemos copiar alguém que busca, assim dessa maneira. Eu só falo, eu só entrego o que eu ouvi Deus falar através de outra pessoa. Não. Nós temos que ser a conexão com o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo falar. Nós temos que estar com a nossa casa limpa, arrumada e cheia do Espírito Santo, porque se nós não tivermos a nossa casa, que é a nossa vida, limpa e arrumada e cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que vem mais sede espírito. A Bíblia diz que aquele espírito que saiu da nossa vida quando aceitamos Jesus, ele sai e ele vai procurar outra casa, mas ele não encontra, a Bíblia diz. Aí ele pensa assim: eu vou voltar para a casa que eu saí. Eu vou voltar aonde era a minha casa, que às vezes a casa dele já vem lá dos avós, dos pais, do bisavô, já vem lá de gerações passadas, e mas o Senhor, pela sua misericórdia, alcançou aquela vida, alcançou aquela família, e aquele demônio ele não teve força mais de ficar, porque Jesus entrou naquela vida quando a pessoa abriu o coração, recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Mas eu quero dizer para você, por isso que a pessoa não pode desistir da oração, ela tem que aumentar a oração, porque o espírito maligno, ele não desiste da pessoa que ele saiu. Ele fica tentando entrar naquela vida, naquela casa, naquela família. Ele fica e ele não se cansa, ele não dorme. Ele é muito esperto. Ele vê tudo que a gente faz, que a gente diz. Ele vê se a pessoa está buscando, está orando. Ele vê se a pessoa está se enchendo do Senhor, porque não tem como se encher do Espírito Santo sem oração. A pessoa vem fazer a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus. Se não buscar do Senhor, a pessoa é vazia do Senhor. A pessoa pode ser cheia das outras coisas, cheia de falar sobre a família, cheia de falar sobre dinheiro financeiro, cheia de falar sobre enfermidade. Por que que às vezes você ouve uma pessoa, chega perto de você, só se lamenta, só fala de doença, só fala de tristeza? Porque é pessoas que não se enchem do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela pode ter qualquer situação na vida dela, mas se ela sabe que não é para falar a situação que ela está passando, ela não vai falar, mas ela vai abrir a boca. Como a gente abre uma torneira, um chuveiro que tem água e sai água, ela vai abrir a boca e vai vir as coisas do Senhor. É automático, porque ela buscou, porque ela se dedicou à oração, mesmo sem vontade, mesmo que não tinha palavras, mas ela disse: Senhor, agora eu vou orar, agora eu vou falar contigo, Senhor, me guia, me dirige, como é que eu devo orar, me ajuda a te adorar. A televisão não enche ninguém do Espírito Santo, o celular não enche ninguém do Espírito Santo. Você ouvir outra pregação não enche ninguém do Espírito Santo. Você pode até sentir a presença do Senhor, porque às vezes é um vaso usado. Ouvir hino não vai te encher do Espírito Santo. Agora você louvar o hino vai. Você pregar vai. Você testemunhar vai. Você orar ao Senhor. É uma conexão com Deus que é só eu e Deus. É você e Deus. Que engraçado, né? Não tem como se pendurar em alguém.
Não tem. E o Senhor, Ele tem prazer de encher essa casa que está vazia, arrumada. Mas se ela não for cheia da presença, da unção de Deus, do poder de Deus, aquele espírito imundo, que o demônio ele tem força, ele não tem o poder de Deus, mas ele tem força mais do que a força humana. Não é nós que vencemos Satanás, é Jesus que já venceu por nós. E se nós tivermos uma vida dedicada ao Senhor, a casa estiver cheia, a Bíblia diz que Ele vai buscar mais 7 espíritos. Imagina, um espírito na vida de uma pessoa, ele já fala o que não deve através da pessoa. Ele leva as pessoas a fazer vergonha, barbaridade, mesmo se achando que está na igreja, nos caminhos do Senhor. Mas a casa não pode estar vazia, a casa tem que estar cheia do poder de Deus. Porque aí ele pensa assim: eu saí da minha casa, que é o corpo do ser humano. Se eu voltar sozinho, eu não vou conseguir entrar naquela casa. Então eu vou convidar os meus colegas. Eu vou convidar a minha turma. Eu vou chamar aquele que pode me dar suporte para nós entrarmos em 8 na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz que eles vêm em 8. Porque ele busca mais 7. E a palavra de Deus, ela diz que ele busca mais 7 piores do que ele. Você já pensou nos demônios fortes? De hierarquia mais alta? Você já pensou em demônios piores do que um demônio fraco, que para nós ele tem força mais do que o ser humano? Eu imagino que ele busca 7 espírito imundo, que é o demônio que leva as pessoas a matar, que é o demônio que leva a adulterar para destruir o casal, a família. Isso é o que eu imagino. Ele leva o demônio que rouba. Ele leva os demônios a fazer coisas, demônios que fazem as pessoas fazer coisas que é contra a palavra de Deus. A oração atrai a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. E é facilzinho a pessoa relaxar na oração. Não precisa muita coisa para a pessoa relaxar na oração, porque no tempo que nós estamos vivendo nessa geração, tem muito entretenimento. Eu não estou falando nem de trabalho, entretenimento. Tem muito telefone que toca, muita mensagem que tem que responder, muitos programas na televisão que cativa, que atrai a atenção da pessoa, para a pessoa ficar ali. Porque se a pessoa não sabia administrar as 24 horas que o Senhor dá, ela não consegue orar. Ele não consegue orar. E como a oração é importante na vida do cristão. Como a oração é importante dentro de uma casa, numa família. Como a oração é importante na igreja. Porque Deus ouve a oração e Ele responde a oração. Mas se não tem oração, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai responder? Como é que Deus vai se manifestar? Tudo é através da oração. Oração é falar com Deus. É parar, tirar aquele tempo. A pastora
Você dorme andando? A pessoa tira tempo para tudo? E não tira tempo para o nosso dono. Ele é o nosso dono. Assim como o Tiago Neló é dono do carro dele, ele faz com o carro dele o que ele quiser. Deus é o nosso dono. Ele faz com nós o que ele quiser. Não é nós que empeitamos o peito para frente e achando que nós estamos com a bola toda. Aí aqueles demônios vêm 8. E ele encontra a casa dele, o corpo que ele vivia, limpo, arrumado, mas vazio. Aí começa a vir as tentações. Quem não ora, as tentações vêm. A pessoa que ora, se ela orar o Pai Nosso, Jesus ensina: Senhor, me livra das tentações. É Deus que não deixa a tentação vir na vida de uma pessoa. É Deus que afasta a tentação. As tentações são demônios. Demônios que fazem a tentação na vida de uma pessoa. Ela sentiu desejo pelo pecado, ela sentiu desejo por coisas erradas, ela sentiu desejo de fazer o que está olhando. Ou quem sabe falando. Que Espírito Santo maravilhoso. E aí a casa está limpa, arrumada, mas está vazio. E a Bíblia diz que aqueles 8 demônios, eles entram na pessoa. E a vida, a situação daquela pessoa, ela fica pior. Imagina, se com um demônio, a pessoa já é cavalo de Satanás, é instrumento do diabo aonde estiver, aonde for. Imagina mais 7 piores do que aquele que saiu. E há uma diferença grande nessa situação. Por quê, pastora? Porque aí essa pessoa, ou essas pessoas, ele já tem um conhecimento da verdade. Já tem o conhecimento da palavra. Não basta apenas ter o conhecimento. Tem que ter a prática. Tem que ter a prática. Muitos dias a gente quer fazer tudo que a carne quer fazer. Quer sair, quer fazer compra, quer limpar, quer conversar com alguém, mas não quer orar. E às vezes a pessoa apanha do Senhor. Como, pastora, que apanha? Apanha, sim. Quer sair correndo sem a direção de Deus? Quer sair correndo falando com alguém sem a direção de Deus? E dá tudo errado. Para mim, é horrível quando dá tudo errado. Quando está tudo errado. O pastor não estava em casa essa semana. E quando ele saiu, ele disse assim para mim: não abre muito o portão. Abre pequenininho. Eu disse: eu não saio de casa. Sabe disso? Só para ir para a igreja? Mas ele avisou isso e já botou uma pulga atrás da orelha. Que realmente o portão estava muito devagar. E não estava ainda até o final. Aí eu disse: mas se eu empurrar, ele vai até o final. Ele disse: vai. Aí ele saiu, eu pensei assim: eu devia ter dito para ele botar esse portão no manual. E se esse portão tranca comigo e eu não tenho como tirar o carro, não preciso ir para a igreja? Mas eu orei ao Senhor.
eu orei, Senhor, não deixa eu ficar com esse portão trancado para o carro. Mas eu já estava observando o portão, já fazia dias. Ele ajeita, ele bota no manual, ele bota lá, mas eu não sei. E quando chegou no primeiro dia que eu estava sozinha, eu peguei um controle para experimentar, para ver se aquele controle funcionava bem, e acabei abrindo o portão, indo lá fora levar o lixo. Mas eu já vi que o portão estava muito lento. Eu pensei, Senhor, e eu tinha dentista marcado. Senhor, eu preciso sair, Senhor. Abri o portão, meio devagar, mas ele abriu. Passei o carro, fui fechar, o portão não foi mais. Eu disse, não posso perder a hora, vai ficar aberto. E mandei uma mensagem, o portão não está funcionando. Aí ele ligou, mandou mensagem, mas como eu estava no trânsito, deixei. Aí ele veio no dentista, aí deixei. Aí eu só vi que ele colocou, quando puder me liga. Aí eu pensei assim, a solução para mim é deixar o portão aberto. Ainda bem que ele não ficou fechado, que ele ficou aberto. Ele não pode vir fazer nada, e eu não entendo de portão. Mas para mim não foi um monstro, não foi um problemão, porque ele ficou aberto. Mas eu também orei ao Senhor. Aí só para comunicar ele. Só para comunicar ele, saber que o portão estava aberto. Liguei e ele disse, pega a escada e vai lá no motor. E foi. Eu pensei, ele sabe o que eu tenho que fazer. Ele vai me ensinar e eu vou fazer. Primeiro ele tentou funcionar elétrico, né? Não, o portão não, nem barulho de ligar fazia. Ele disse, agora pega, puxa a chave com aquele pedacinho que tem ali e mexe no portão. Deu tudo certo. Mas quando nós oramos ao Senhor, dá certo. E quando nós não oramos, que não dá certo. Aí eu sabia, claro, que ele ia dizer, eu ia perguntar, onde é que tem um cadeado, onde é que tem uma corrente? Ele disse, vai lá atrás. Aí eu fiquei olhando, e ele me guiando, e eu peguei o cadeado, peguei a corrente. Deu tudo certo. Mas se não tivesse dado, sair a pé eu conseguia pelo portãozinho. Mas e o carro? Não posso deixar na vizinha? Não posso deixar em nenhum lugar lá dentro. Nosso lugar é ali. Não posso deixar na rua. Se eu dissesse para cá, o que ia adiantar para mim? E eu disse, Senhor, é só eu, tu e eu. Em tudo. Em tudo. É só eu e tu e eu, Senhor. Às vezes a pessoa quer continuar vivendo quando não tinha Jesus. Tinha uma religião, não tinha vida de oração, não tinha vida de consagração, não tinha vida de compromisso na igreja, de responsabilidade na igreja. A nossa vida como cristão, ela muda totalmente. O Senhor é tão bom, né? Ele fica observando a gente. E Ele sabe se a gente está orando ou não. Ele sabe o tanto que a gente está orando. Ele sabe se a gente para buscar Ele, para almejar o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para ser vaso nas mãos do Senhor, para ser instrumento na mão do Senhor.
está dando, né, missionária Deise? E a gente sabe quando esgotou o poço. Não buscou, o poço está vazio. Não buscou, não tem para dar para ninguém. Não buscou, as coisas não vão dar certo. Não buscou, não funciona. Mas quando a gente busca aquilo que era para ser um problemão, eu não sabia que ele ia me orientar por telefone e tinha solução. Eu pensei, vai ficar aberto até ele vir. Vai ficar aberto. Que Espírito Santo maravilhoso. Que Espírito Santo poderoso. Que quando a gente ora, mesmo parando para dar aquele tempo para o Senhor. Sabe, irmãos, faz 31 anos que eu estou no Senhor. Eu aceitei Jesus com 30 anos. A minha filha cresceu. Eu podia ter arrumado um trabalho para mim, qualquer coisa. Mas eu não queria mais da vida que eu tinha no passado. Eu não queria mais a vida vazia do Espírito Santo. E se eu quisesse fazer a obra do Senhor, ser instrumento na mão do Senhor, eu tinha que fazer a minha parte. Ei, Deus faz na pessoa quando a pessoa faz a sua parte. Pode acontecer algo especial, pode acontecer. Quando a pessoa faz a sua parte, dia após dia após dia, aí não fez num dia, aí a misericórdia do Senhor, ele entra com providência e ele abençoa aquela pessoa, ele faz acontecer. Mas quando a gente é relaxado nas coisas espirituais, ele não dá não. Quando a gente começa a pregar a palavra, o Senhor dá com muita facilidade a direção. Mas chega um tempo que o Senhor não dá mais se não orar. E às vezes a pessoa ora a semana inteira. Porque quando o Senhor não dá, aqui não tem nada, a gente sente que não tem direção. A gente sabe que a Bíblia tem tudo para. Até quando o Senhor não dá direção, a gente folheia a Bíblia e não acha nenhuma mensagem para aquele lugar. Não acha. Porque é na direção de Deus que a gente acha. Mesmo que o Senhor não colocou aqui dentro, a palavra, a direção, você vai olhar a Bíblia e uma palavra vai chamar a tua atenção. Assim no louvor, a mesma coisa. O louvor nem aparece quando não busca para louvar. Não tem direção, nada chama atenção. E a oração é a mesma coisa. Às vezes alguém diz assim, como aquela pessoa ora linda, eu gostaria de orar como ela. A gente aprende orando. Quanto mais nós orar, quando nós abrir a boca para orar, vai ser uma oração linda do Espírito Santo, porque a nossa casa está cheia do Espírito Santo. Quando nós abrir a boca para falar com alguém, vai sair as coisas do Senhor. Lá em Joinville, sexta-feira, no aniversário da minha neta, eu me coloquei de manhã na presença do Senhor. E eu disse, Senhor, eu sei que eu não estou na igreja, mas eu estou à disposição. Para o que tu quiseres. E teve um momento lá que eu levantei,
Aí assim, ó, as mesas grandes, né? Aí uma turma senta, a outra chega, vai chegando e vai sentando junto. Eu fui no banheiro, e quando eu saí do banheiro, eu disse: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei se tem plano para mim aqui, mas eu estou aqui. E aí eu passei por uma pessoa que vocês conhecem. Mas como eu tinha jantado aquela hora, eu estava com cheio de comida. Eu pensei: não, eu vou no banheiro primeiro, eu vou lavar minha boca, né? Um sabonete, depois eu vou cumprimentar essa pessoa. E essa pessoa estava muito calada e estava na ponta, né? Do banco. E aí quando eu voltei, eu fui para cumprimentar ela, simplesmente cumprimentar ela. Aí ela disse: pastor, eu não estou bem. Eu só ouvi mesmo, eu disse para Deus. E eles sempre tocam, canto, né, nas festas que eles vão. Eu disse para Deus: eu vou lá porque é o aniversário dos 18 anos da Amanda. Mas eu não vou cantar, Senhor, eu vou ficar quietinha no meu canto. Eu disse: mas o que você tinha? Não sei, pastor. Eu fiquei ruim essa semana. Mas hoje eu acordei um pouquinho melhor. Quando ela acabou de falar, o Senhor disse assim: assim diz o Senhor. E o Senhor me levava a mão, nas costas, a repreender o mal no interior dela, e fui indo. Eu disse: tu vai sair daqui restaurada, tu vai sair daqui boa. Ela sorriu e disse assim: eu creio. Eu sei que Deus está operando, usou a senhora para operar. Eu disse que Deus é maravilhoso, né? Que Ele prepara onde a gente está, onde o povo de Deus se reúne. Porque era 1% que não era de Deus, era 99%. Mas se não estiver cheia de Espírito Santo, não tem nada para falar. O Espírito Santo não vai dar. Sabe por que essas pessoas às vezes falam que não devem? Porque são vazias do Espírito Santo. Falam coisas completamente ao contrário do que o Espírito Santo quer que fale. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é só abrir a boca. Às vezes a gente quer parar, porque olhando humanamente para a gente está sendo inconveniente com a pessoa, né? Às vezes a pessoa se incomoda, ela está tão possuída do demônio que ela se incomoda com o que a gente fala. Mas a gente não consegue parar, porque a gente busca do Senhor, a gente busca do Espírito Santo. Deus é lindo, Deus é tremendo. Eu me lembro que quando a nossa filha estava em casa, que ela era moça já, porque é difícil, né? As pessoas não gostam que você chame a atenção, mesmo sendo mãe, que diga que está errado, que não pode fazer, que é para fazer assim. Mas eu sempre orei ao Senhor: Deus, quando eu for conversar com ela, vai preparando já a terra para ela me ouvir, para ela aceitar. Me dá sabedoria, me dá as palavras certas, Senhor. Porque senão, os adolescentes acham que eles já sabem de tudo, que não precisa mais orientar mais nada, não precisa ensinar mais nada. E até chegar à idade madura, é anos, é uma boa caminhada para a glória de Deus.
quando eu ia conversar com ela, o Senhor já tinha preparado ela. Quando eu ia conversar com ela ficava quieta, ouvindo. E eu dava a instrução que o Espírito Santo mandava eu dar para ela. Que se o Espírito Santo mandava eu dar a instrução para ela, é porque ela precisava daquela instrução. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Uma vez, muitas vezes aconteceu, mas uma vez foi muito notória. Ela trabalhava em São José e fazia faculdade em Curitiba. Então ela tinha 1 hora para ir em casa. 1 hora para depois ir para Curitiba fazer faculdade. E eu tinha conversado com ela sobre casamento. Ela estava namorando, não sei se estava noiva já. Aí ela ria, ela dizia assim: mãe, tu já falou isso para mim, mas eu vou falar mais uma vez, porque o Senhor está mandando eu falar. Eu sempre fui sensível à voz do Senhor e sempre obedeci, mesmo que era difícil para mim conversar. E aí conversei. Aí essa 1 horinha, não foi no mesmo dia, foi na mesma semana. Essa 1 horinha, nós sentava na frente da televisão para assistir a Joyce Meyer. E depois entrava o Silas Malafaia. E quando nós sentamos no sofá aquele dia, eu e ela, a pregação foi tudo confirmando o que eu conversei com ela. Aí eu ria e ela também, né? Porque nós não pedimos confirmação. Mas repetiu o que eu falei. Eu disse: está vendo? Que Deus maravilhoso. E naquela semana ela pega o ônibus. E ela sempre foi muito quietinha. Hoje em dia ela é conversadeira. Eu acho que ela aprendeu com o José. Porque ela sempre foi uma pessoa quietinha. E ela sentou no ônibus, no cantinho da janela, sentou, ela disse: mãe, sentou uma senhora do meu lado. Sabe aquela senhora que gosta de conversar? E aquela senhora puxou conversa comigo. E aquela senhora começou a falar do casamento dela, dizendo que ela era 10 anos viúva, que ela não queria mais se casar. Ela ia continuar sendo viúva. E contando algumas coisas que aconteceram no casamento dela. E o dia que essa senhora, ela disse: mãe, foi até o centro. Ela falava só do casamento. E o dia que essa senhora conversou com ela, ela chegou em casa rindo e disse assim: mãe, eu vou contar para ti o que a mulher falou comigo dentro do ônibus. Eu disse: olha, filha, a coisa é forte. É Deus te preparando para o casamento. É Deus mostrando para você o que é a vida de casado. Esse Espírito Santo é lindo. Ela poderia, se ela fosse uma filha rebelde, uma filha que incomodasse nessas áreas, ela poderia ter ficado quieta e não ter falado, né? Não vou dar mais corda para minha mãe, não. Já na televisão a mulher, ela confirmou tudo, mas não, ela fez questão, porque uma das coisas que a gente faz questão na minha família é falar da direção do Espírito Santo. É falar do que o Espírito Santo guia. Ele avisa, ele fala, ele alerta antes que aconteça. Mas isso tudo acontece quando nós temos uma vida de oração, de intimidade com Deus, de intimidade com o Senhor, de intimidade. Certa ocasião nós morávamos aqui no apartamento. E aquele dia eu estava limpando as janelas e eu levantei, eu orei, eu me consagrei e eu fiquei o dia inteiro falando com Deus. Aí trabalhando e falando com Deus. Quando eu fui limpar a janela do banheiro,
o Senhor colocou 3 pessoas no meu coração. As outras 2 eu não me lembro mais quem era, mas uma era o nosso filho. E o Senhor colocou no meu coração e disse para orar pelas 3 pessoas. Aí eu orei na hora, eu orei pelas 3 pessoas. E eu venho para a igreja a consagração naquela semana. Quando eu chego aqui, o Senhor coloca no meu coração o nome do meu filho e diz para orar. Era um domingo de manhã. Aí, como foi a segunda vez, eu pensei, está acontecendo alguma coisa com ele. Naquele tempo ele trabalhava na empresa. E eu liguei para ele e disse assim: filho, está acontecendo alguma coisa? Porque o Senhor me deu 2 vezes o teu nome para mim orar. Ele disse: mãe, eu te explico na volta. Eu vou sair agora correndo. Eu vou para a empresa. Aí eu pensei, alguma coisa na empresa. Ele trabalhava como administrador de empresa. E ele não sabia como, não tinha explicação. Apagou tudo no computador, porque não era para pagar na empresa. E ele tinha ido para casa naquela semana, orado, clamado a Deus, pedindo para voltar. Ele foi no meio da noite, um funcionário chamou ele foi para a empresa no meio da noite, foram lá, tentaram e não conseguiram. Olha, como vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Aí ele disse: mãe, eu não sei o que vou fazer. Eu não tenho como resgatar o que estava no computador. E apagou tudo. Aí quando eu disse que Deus levou 2 vezes a orar, ele saiu correndo para a empresa. Chegou diante do computador e disse: Deus, eu vou ligar. E vai ser resgatado tudo, Senhor. E ele ligou. E foi resgatado tudo. E o Senhor está dizendo como é maravilhoso. Depois que ele veio, ele disse assim, ele contou a história para mim. E disse: mãe, estou acabando de vir da empresa. Foi tudo resgatado que eu tinha perdido. Eu imagino quanto ele orou. Porque não apagou coisas que eram dele, era da empresa. Porque o inimigo, ele é cheio de artimanha, ele sabe quando a pessoa está orando, ou a pessoa está tendo uma religião. Orar é ter intimidade com o Senhor. Como a esposa, ela dialoga com o marido, e o marido com ela, os pais com os filhos com os pais. Imagina não ter comunhão com Deus. Imagina não abrir o coração para Deus, não falar aquilo que vai fazer, não pedir ajuda do Senhor, não pedir a proteção e o livramento. Imagina. O Senhor é perfeito. O Senhor é grande, é maravilhoso. O Senhor, Ele está alertando nessa noite que a oração, ela tem que ser prioridade na nossa vida. Nós podemos muitas vezes não ter o tempo suficiente para o ser humano, mas o tempo do Senhor nós precisamos. Porque é do Senhor que vem tudo, até o ser humano, para com a gente. Deus maravilhoso, Deus poderoso.